Boa tarde, hoje é 13 de agosto de 2019 e estamos iniciando mais um Destaque Rural Notícias. Sejam todos bem-vindos. Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, Caminhos para Alta Produtividade. E BASF, We Create Chemistry. Farsul e Federarroz pedem redução de ICMS para arroz em casca. O pedido foi encaminhado ao governador do estado, Eduardo Leite, pedindo a redução do ICMS sobre o arroz em casca para 7% e 4%, dependendo da região. A solicitação é que a medida tenha redução em 30 dias, sendo renovável por mais 30 no caso de aumento de arrecadação e manutenção de câmbio alto. A demanda foi encaminhada por intermédio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. No documento, que foi encaminhado ao governador, é destacado o estímulo à importação através da tributação interestadual de 4%, enquanto ao produtor gaúcho ela fica entre 7% ou 12% conforme a região de destino. A redução das alíquotas tornaria o produto gaúcho mais competitivo, especialmente com a alta na taxa do câmbio. E o DERAL reduz novamente índices de lavouras de trigo em boas condições no Paraná. O departamento reportou que 60% das plantações de trigo no estado apresentam boas condições. O número representa uma boa queda de 2% em relação ao índice reportado na semana anterior de 62%. Em torno de 31% das áreas apresentam condições medianas e 9% estão em condições ruins. O DERAL também informou que 17% das lavouras estão em fase de maturação, 41% em frutificação, 18% em floração e 24% em desenvolvimento vegetativo. O departamento ainda indicou uma queda de 8% na área plantada, com o cereal nesta safra de 1,1 milhão para 1 milhão de hectares. A safra é projetada até o momento em 2,7 milhões de toneladas. O número representa uma queda de 3% em relação ao volume colhido no ciclo 17-18, que foi de 2,8 milhões de toneladas. Já a produtividade é estimada em 2.700 quilos por hectare, um crescimento de 5% frente à safra passada de 2.567 quilos por hectare. BASF, há 7 anos ao lado de campeões do Desafio de Produtividade SESB. A guerra comercial entre China e Estados Unidos continua. Neste episódio, que aconteceu hoje, Estados Unidos adiam novas tarifas impostas sobre a China. Trump anunciou que irá adiar até meados de dezembro a tarifa de 10% sobre alguns produtos chineses, incluindo telefones celulares e brinquedos. Confira as informações sobre o mercado internacional com o diretor-geral da Laboro, Ginaldo de Souza. Destaque Rural Notícias. À vontade. Boa tarde, Ginaldo Souza, que é diretor da Laboro. Seja bem-vindo ao Destaque Rural Notícias. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, amigos de Destaque Notícias. Como estão vocês? Eu imagino que você está aí em Passo Fundo, né? É isso mesmo? Isso, Passo Fundo. Estamos aqui em Passo Fundo. Nós estamos aqui em Curitiba. Nós temos bastante amigos aí no Rio Grande do Sul. Somos amigos de algumas cooperativas. Temos alguns clientes no Rio Grande do Sul. A Laboro, para quem não conhece o Rio Grande do Sul, nós somos um grupo de empresas relativamente pequenas, mas que atuamos no agronegócio há 25 anos. Eu fui diretor de empresas multinacionais e há 25 anos fundamos a Laboro. Estamos aí, trabalhamos com soja, com grãos, de um modo geral, milho, soja. Somos operadores BMF, agentes autônomos de investimentos
e estamos também na área portuária, somos operadores portuários. É um prazer falar com vocês. O prazer é todo nosso, Ginaldo. Então, ontem tivemos um relatório que surpreendeu o mercado, que não esperava o aumento de área de milho, a redução da área de soja. Tivemos um mercado com queda no milho e na soja também. E hoje tivemos uma inversão aí na soja e o milho continua baixista. Gostaria que o senhor nos fizesse uma explanação aí desse movimento que vem acontecendo de hoje, então, de ontem até hoje. Perfeito, Leonardo. Bem, amigos, ontem foi um dia de surpresa. A gente diz que o feriado, ou melhor, o relatório sempre traz grandes expectativas. E o relatório de ontem trouxe muitas surpresas. O mercado não aguardava pela produtividade de milho, que veio com 169,5 buchos por acre, e a soja eles reduziram a área substancialmente, abaixo dos 80 milhões de acres. O mercado esperava no mínimo 80, e isso surpreendeu também. Mas da soja nós tivemos em contrapartida a manutenção do yield, da produtividade, ou seja, 48,5 buchos por acre. Esses 48,5, naturalmente, é exatamente igual ao mês passado, Leonardo. O que houve foi o seguinte: o relatório do milho, com uma área de 90 milhões de acres, surpreendeu. O mercado aguardava abaixo de 85 e veio com 90 milhões de acres. Então, com a produtividade superior, muito acima da expectativa. O mercado aguardava 164,5 e veio 169,5. Nós estamos falando de 5 buchos por acre em 90 milhões de acres. Então, tudo isso aí contribuiu para que o milho fosse para o limite de baixa, e a soja, logo depois do relatório, trabalhou com 2, 3 de baixa, 5, 6, trabalhou com 1 de alta, mas foi pressionada, porque o milho no limite de baixa começou a pressionar. O que é que o cara que está no limite de baixa, ele está comprado, ele tem que sair de uma posição, não pode sair porque está em limite de baixa, não está negociando. Ele correu para vender um pouco de soja, para vender um pouco de trigo. Então, o milho pressionou a soja, e a soja fechou ontem com 12 centavos e meio de baixa. À noite, o mercado começou a se dar conta que o número da soja não é um número baixista. O milho, sim, mas a soja não. Uma área de 76,7 é a menor área desde 2007. Então, por isso, os preços começaram a subir. E durante a noite, fazendo essa retrospectiva, o mercado subiu, trabalhou com 10, 11 de alta. Hoje de manhã o mercado estava aí com 4, 5 de alta, aí saíram as notícias sobre a China, o ministro chinês conversou com a equipe americana, o ministro do comércio chinês conversou com a equipe americana, o Trump logo em seguida, com seu Twitter maravilhoso, andou publicando algumas notícias dizendo que o encontro de setembro está mantido com o Xi Jinping da China, o presidente da China, e aí o mercado pegou fogo, estava com 6, 7 de alta, pulou para 16, 17, mas logo se acalmou. Por quê? As notícias sobre a demanda, sobre a China, vão demandar muito tempo. O que tem aí de positivo é que a área é menor. A safra americana é uma safra de 100 milhões de toneladas. Se você calcular exatamente o número de acres previstos e por um yield, uma produtividade de 48,5, você vai chegar a 100 milhões de toneladas. Então, o mercado, naturalmente, subiu hoje 8,5, 9 centavos por bushel, mas, respondendo a tua pergunta, o que aconteceu foi exatamente isso aí. A soja ontem foi contaminada pelo milho, e hoje a turma descobriu que o milho é pesado, caiu 13, 14 centavos hoje de novo, mas a soja não tem muito espaço para cair, pelo menos temporariamente. É isso que eu posso te dizer. Certo. E o adiamento das tarifas impostas pelos Estados Unidos à China, teve alguma influência hoje nessa...
Teve influência. nessa movimentação? Teve sim, Leonardo. Quando saiu a notícia, o que aconteceu? O mercado estava trabalhando com 6, 7 de alta. Saiu a notícia, ele pulou para 16, 17 de alta. Então, teve uma influência. Mas logo em seguida, eu disse, essa é a hora de quem tem soja ainda para fixar, né, imediatamente para o contrato de setembro, outubro, novembro, tem que aproveitar, porque a história da China é uma história demorada. Vai ter conversação, vai ter a prorrogação das tarifas para dezembro, ou seja, aqueles 10% que o Trump tinha colocado, que entrava em vigor já esse mês, não vai entrar, só em dezembro, se até lá eles não se acertarem. Mas o problema não é esse. O ano comercial americano, ele termina no dia 31 de agosto, ou seja, se os chineses não estão comprando, não fizeram um acerto, não fizeram um acordo para o ano novo comercial americano, agrícola falando, eles vão cada dia prorrogando e os estoques americanos previstos para o ano que vem em 755 milhões de bushels, que daria, vamos dizer, em número redondo, 20 milhões e meio de toneladas, poderá aumentar a cada dia que passa se não houver um acordo muito rápido. Então, essa história com a China é longa e demorada, tem que andar rápido, para que, naturalmente, a Bolsa de Chicago não venha depois sofrer pressão. Porque, há um mês atrás, eu estava lá nos Estados Unidos e um operador, vários produtores, mas um especificamente, chamado Brian, lá no estado de Iowa, me disse, Reginaldo, o que eu vou fazer? Eu tenho um estoque de passagem desse ano de 1 bilhão e 70 milhões de bushels. Nós estamos falando de 29 milhões de toneladas. Esses 29 milhões de toneladas, com a safra de 100, 105, 110, se não tiver demanda, nós estamos naturalmente fadados a ter preços baixos aqui em Chicago. Só que dos brasileiros, que poderão ter naturalmente o seu prêmio melhorado. Isso é um fato, sabe, Leonardo? Então, a situação toda com essa história da China, ela demanda tempo. Eu não sou um espectador eu sou sempre otimista na realidade, pé no chão. Eu venho dizendo que as negociações com a China vão ser longas e demoradas. São dois gigantes, cada um querendo comer o outro, e assim vai. Eu não vejo o acerto saindo até dezembro. E até dezembro, nós estamos falando de setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses já se vão do ano comercial agrícola americano. Então, aquela projeção que o USDA colocou ontem de exportação de 1 bilhão 755 milhões de bushels, como ele fez ontem, isso daí pode não acontecer, porque os chineses também estão enfrentando problemas com a demanda devido à questão da peste suína. E isso tirou muito do mercado. Você se lembra, e os ouvintes naturalmente vão se lembrar, que há 3 anos atrás os chineses estavam importando já 103 milhões de toneladas e se mantivessem o mesmo ritmo, esse ano estariam com 115 e vão importar no máximo 80, 83. É uma diferença muito grande, é uma diferença brutal. Claro que a safra americana poderia ser 125, vai ser 100, se o clima naturalmente ajudar e contribuir daqui para frente. Então nós temos pela frente as questões da demanda. Não importa o tamanho da safra nesse exato momento, mas importa sim. Tem a demanda? Temos demanda porque os americanos vendem soja para quem? Para a China. Porque o resto, um tico-tico para o México, Vietnã, Europa, tal, porque os prêmios deles estão lá na faixa de 45 e aqui no Brasil está 130. Essa é a realidade. Então ele prefere comprar nos Estados Unidos. Agora, os chineses, se comprarem nos Estados Unidos e não houver uma liberação do governo chinês, eles vão pagar 25% de importação. Então, não vale a pena comprar nos Estados Unidos. Essa é a realidade, Leonardo. Tá certo, então. Muito obrigado, Ginaldo Souza, diretor da Laboro, pela sua participação aqui no Destaque Rural Notícias. Foi um grande prazer conversar com o senhor. Renato, um grande abraço a você, ao povo gaúcho,
essa terra que eu amo tanto. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Obrigado. Destaque Rural Notícias. Para saber mais sobre as soluções BASF usadas pelos ganhadores do Desafio de Produtividade do SESB, basta você procurar um RTV BASF. Governo faz ajuste nas regras do Programa de Seguro Rural para o próximo ano. O MAPA anunciou as novas regras para o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, que devem vigorar a partir de 1º de janeiro de 2020. A medida foi tomada durante reunião do Comitê Gestor Interministerial do Seguro Rural na última quinta-feira e publicada hoje no Diário Oficial da União por meio de resoluções do comitê. Entre as principais mudanças está a elevação do percentual de subvenção ao prêmio para as culturas de invernos e frutas, hortaliças, além das modalidades pecuária, aquícola e de florestas. No caso das culturas consideradas de inverno, como o trigo e o milho segunda safra, o percentual será de 35% ou 40% a depender do tipo de cobertura contratada. Vamos ver quem está nos acompanhando aqui. O Matheus Fagundes Machado, muito obrigado pela audiência. Também conosco o Rubens Til, que lá do Paraguai, acompanhando o Destaque Rural Notícias. Outro dia o Rubens nos perguntou a respeito de até quando que vai esse frio, né, Rubens? A princípio, esse frio segue nesta semana e já na próxima semana teremos calor novamente. E aí as previsões é que não retorne mais o frio, mas precisamos aguardar aí, conversar com algum pesquisador, algum agrometeorologista para saber como se comportará o clima aí nos próximos meses. Vamos então para mais informações aqui. O mercado do boi gordo está em ritmo calmo, segundo a Scott Consultoria. Muitos frigoríficos paulistas ficaram em ritmo calmo de compras na última segunda-feira, aproveitando as escalas de, em média, uma semana para analisar o mercado. Já em regiões onde a dificuldade de compor as escalas de abate está maior, os frigoríficos entraram ofertando mais pela arroba do boi gordo. É o caso da região de Marabá, no Pará. A cotação da arroba do boi gordo está em R$ 145 a prazo e livre de fundo rural, um aumento de R$ 1 na arroba frente ao fechamento anterior. No Rio de Janeiro também houve valorização para o boi gordo, que está cotado em R$ 148 a prazo e livre de fundo rural. Vamos ver quem mais está conosco aqui. Ainda não estou conseguindo ver aqui quem que está conosco, mas vamos lá então para mais informações. E a temperatura, aliás, vamos chamar agora o comentário de economia e política com Moisés Cristiano. Olá amigos da Destaque Rural, tudo bem? Eu, Moisés Cristiano, estou aqui de volta hoje para trazer algumas informações, sobre o mercado financeiro nesta terça-feira. Depois de ontem a gente ter aí uma segunda-feira bastante tumultuada, bastante conturbada. A gente viu aí algumas questões relacionadas à política, na Argentina, as prévias na Argentina, que derrubaram a Bolsa de Valores e também valorizaram bastante o dólar em relação ao real. Hoje a gente tem aí uma retomada dos valores, o real voltou a se valorizar, desvalorização do dólar, e também a gente viu a Bolsa de Valores se recuperando. Isso tudo em função de que teve uma notícia muito importante que inclusive impacta aí o agronegócio, que é a questão da guerra comercial entre Estados Unidos e China. A China deu demonstrações de que estava disposta a negociar aí os termos, dessa guerra comercial tarifária que os Estados Unidos promoveu, e aí então o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu então adiar essa taxação, essa tarifação aí a alguns produtos lá mais para o final do ano, para mais alguns meses à frente. Então
praticamente congela aí, né, essa guerra comercial tarifária entre Estados Unidos e China. E vocês já perceberam que isso então trouxe impactos aí, né, nas cotações da moeda norte-americana. Ou seja, né, e essa guerra comercial ela é um dos itens, né, uma das situações que faz com que o dólar ele tenha essa valorização, porque aumenta muito aí a percepção de risco, né, e especialmente países emergentes que acabam sofrendo aí com guerra comercial entre duas potências, as maiores potências econômicas aí, que são Estados Unidos e China atualmente. Então dá para se perceber o quanto é importante, né, essas negociações aí entre esses dois países para que as moedas, né, as economias emergentes possam então voltar a ficar mais competitivas aí no mercado internacional. Isso é uma boa notícia, sim, né? Principalmente neste momento em que se preparam aí os produtores para terem preços melhores na hora de fazer os cálculos, né, de custos aí de produção, apesar de que a gente tem um dólar bastante elevado, R$ 3,95, mas por conta, né, dessa guerra comercial, por conta dessa questão política agora da Argentina, a gente tem esse dólar bem apreciado aí, né? Mas a tendência é de que ainda possa cair, dependendo de como é que as coisas vão acontecer aí, principalmente nos próximos meses, né? A gente pode ter aí uma queda do dólar, pode ter uma melhora aí na confiança. A gente tem a reforma da Previdência já no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O governo tem tomado algumas ações aí, inclusive uma MP de liberdade econômica, tem já falado sobre reforma tributária e nós temos aí boas condições, né, para voltar a termos números melhores da economia no segundo semestre de 2019. Então podemos ver que existe sim a possibilidade da gente voltar a ter um dólar aí perto daquilo que o mercado está esperando no final de 2019, que é R$ 3,75. Esse é meu comentário de hoje, então, né, para vocês aí do Destaque Rural Notícias. Um forte abraço e até a próxima. E as temperaturas estão em declínio no sul do Brasil. O ar frio de origem polar volta a entrar com muita força sobre o sul do Brasil, afastando as nuvens carregadas e fazendo a temperatura despencar novamente. A semana segue bastante fria e as condições de geada aumentam nesta próxima quarta-feira. Amanhã, o dia amanhece mais frio do que hoje, com temperaturas ainda mais baixas e a condição para geada generalizada sobre o Rio Grande do Sul, no centro, oeste e sul de Santa Catarina e no oeste e sul do Paraná. Na quinta-feira, 15, ainda pode gear em áreas dos três estados e pode voltar a gear em Curitiba. Vamos ver quem está conosco aqui no Destaque Rural Notícias, ao vivo, o Rafael Acorce. Boa tarde, Rafael. Seja muito bem-vindo ao Destaque Rural Notícias. Obrigado pela audiência. Sim. E assim encerramos, então, o Destaque Rural Notícias de hoje. Lembrando que amanhã, a partir das 18 horas, voltamos com mais informações. E você pode acessar o portal destaquerural.com.br. Lá você encontra as principais notícias que destacamos hoje aqui, além de muitas outras sobre clima, pecuária, soja, milho, enfim. Dá uma olhada lá no portal Destaque Rural que tem muita informação para você. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela audiência. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, Caminhos para a Alta Produtividade. E BASF, We Create Chemistry.